E aí, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar sobre o teste de ervas. Este que é um procedimento que dá origem aos bruxos, porém ele é um tanto quanto obscuro em relação à sua origem e a todos os seus efeitos. Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de deixar aqui no começo um agradecimento a todos que já são padrinhos do Megascópio. E se você quer se tornar um padrinho, o link está na descrição. Então bom, é isso aí e vamos ao vídeo. No universo de The Witcher, um bruxo não nasce bruxo. Na realidade, seu corpo é induzido por fatores externos para adquirir as famosas habilidades que os tornam exímios caçadores de monstros e hábeis para a execução dos sinais. Entre as habilidades mais conhecidas estão a agilidade acima do padrão de um ser humano, a visão que permite enxergar em ambientes escuros e uma resistência sobre-humana tanto a esforços físicos como a consumo de certas substâncias devido ao teste de ervas. A origem dos bruxos ela é desconhecida, que nem eu disse anteriormente, e remete a tempos longínquos. Normalmente, a criação deste procedimento é atribuída a feiticeiros renegados que precisavam expandir o domínio da raça humana em um mundo cheio de monstros, considerando que isso ocorreu pós-conjunção das esferas. De acordo com Istrid, em seu livro As Controvérsias das Artes Mágicas, os bruxos são obra de Cosmito Malaspina e seu aprendiz, o famoso Alzur. Referências a Alzur já existem em diversas partes do universo de The Witcher. Então, vamos entrar um pouco mais aí no processo do teste de ervas, porque para produzir e utilizar o máximo de seus potenciais, os bruxos muitas vezes precisam se utilizar de poções, porém a maioria delas poderiam ser letais para seres humanos. Então o primeiro passo é proporcionar ao ser humano que vai se tornar um bruxo uma alimentação balanceada e um treinamento intenso para que o corpo resista ao nível de toxicidade dessas substâncias. Entre os alimentos que ajudam no consumo dessas substâncias e estão incluídos nessa dieta, a alimentação à base de fungos e ervas específicas de uma caverna. Então, essa parte da dieta e treinamento seria a primeira etapa do teste de ervas, e diga-se de passagem, seria a mais leve e fácil de se passar. Na sequência, os aspirantes a bruxo, ainda crianças, consomem poções mágicas com mutagênicos, cuja receita não é conhecida no tempo da história. A receita é originária de antigos bruxos e feiticeiras, porém, tudo o que é necessário para a criação está nos porões de Kaer Morhen. No tempo da história, não há quem consiga traduzir e nem executar a receita com perfeição. Nessa fase, as alterações mudam drasticamente o indivíduo, e assim ele já pode ser considerado um bruxo, porque nós temos uma terceira etapa, só que ela não é necessariamente obrigatória. Após os mutagênicos e poções, os candidatos já tiveram vários efeitos colaterais que podem ou não ter sido letais, tanto que dentro do próprio universo de The Witcher é deixado muito claro que muitas das crianças que estão passando pelo processo acabam morrendo nele. E os efeitos duram vários dias e envolvem sintomas como delírio, hemorragia e febre. Caso o jovem sobreviva, ele pode passar para a próxima etapa, mas como eu já disse, ela não é obrigatória para o indivíduo ser considerado um bruxo. Basicamente, a terceira etapa ela pode envolver o uso de infusões que seriam ainda mais tóxicas e letais para quem está passando por ela. Além disso, os efeitos colaterais também podem ter um grau mais elevado. A maioria dos bruxos submetida a essa etapa acabam morrendo. Porém, Geralt é o único sobrevivente desta etapa muito letal, tanto que o seu cabelo branco se deve justamente por passar por essa fase. Mas e Ciri? Ela passou pelo teste de ervas? Bom, de acordo com os livros de Sapkowski, Ciri também se alimentou dos mesmos tipos de fungos e passou por um treinamento semelhante ao dos bruxos. Porém, a personagem não passou pelas etapas descritas em que são utilizadas mutagênicos e infusões. Dessa forma, o seu grande potencial mágico se deve a fatores hereditários.
E é agora que eu me meto aqui no vídeo do Renan. Fala galera, vocês estão falando com a Júlia e eu vou estar dando continuidade agora ao tópico sobre a Ciri. Como o Renan falou, ela não passou pelo teste das ervas completo, ela não sofreu as mutações, e no início do seu treinamento ela também não conseguia nem ao menos fazer sinais, por causa de toda a história dela, envolvendo o fato dela ser uma fonte e tudo mais, e ela só vai aprender a fazer magia efetivamente algum tempo depois de sair de Kaer Morhen no seu treinamento em Meritelli com a Yennefer. Ou seja, a Ciri ela é uma bruxa diferente, que supostamente não pode tomar as poções como andorinhas, sangue preto e etc. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre as referências no teste das ervas e da criação dos bruxos nas obras de The Witcher. É claro que o Renan já falou bastante sobre os livros. Os livros que tem mais informação sobre isso são Sangue dos Elfos, justamente porque a gente vê essa parte do treinamento da Ciri em Kaer Morhen, e também no livro Tempo de Tempestade, onde há uma conversa com Geralt e outros magos, que bem dizer dão os créditos à criação aos bruxos do Alzur mesmo, que já foi mencionado anteriormente nesse vídeo. Então, como todos os livros de The Witcher, a leitura é super recomendada. Na série de The Witcher na Netflix, nós temos referência ao teste das ervas quando nós vemos Vicenna, no episódio 8. Nesse capítulo, Geralt ainda menciona sobre os horrores do processo, com um comentário muito críptico, onde ele pergunta para a mãe dele: "Você sabe o que eles fazem com os olhos dos meninos?", o que indica que realmente, como tudo que nós já vimos, é um processo muito doloroso. Ainda no assunto da série, já foi confirmado, quem acompanha o Mega já tá sabendo, que vai ter uma série chamada Blood Origin, que vai explorar mais sobre a criação do primeiro bruxo, e tenho certeza que lá nós veremos um pouco mais sobre esse processo. E também tem um fan-filme chamado O Legado de Alzur, que foi feito por poloneses, é uma aventura que segue o Lambert, atriz, e um filho do Jaskier anos depois do final do livro. Ele tem alguns elementos dos jogos também, e também envolve um pouco a questão da criação dos bruxos, e já tá legendado em português. Eu vou deixar o link no filme pra vocês verem ali embaixo, a legenda é crédito aqui do Megascópio, então aproveita que é um filme muito bacana se vocês não viram ainda. E claro, a gente não pode deixar de falar dos jogos, que foi o primeiro contato de muita gente com a franquia de The Witcher, e tem toda uma questline muito importante que vocês estão vendo aqui na tela, que é a quest do bebê feio, onde a Yennefer usa os seus conhecimentos sobre a transformação do teste das ervas para ajudar a desfazer essa maldição. Ela explica no processo que isso faz com que as células fiquem mais fáceis de serem remoldadas, o que tem tudo a ver com a questão das mutações dos bruxos. Em Kaer Morhen você também consegue encontrar algumas quests específicas relacionadas ao teste das ervas, uma delas mostrando o local onde os pequenos bruxos e pretendentes a bruxos eram treinados, e o local onde algumas ferramentas que faziam parte do processo, e eu vou deixar o Geralt falar pra vocês o que nós vemos nessas missões. O velho bastião. Treinávamos aqui quando éramos garotos, antes do teste das ervas. Você abandonou o exercício sem a minha permissão. Sabe disso? Não pare. Estar sangrando não é desculpa. Agora tire essa bandagem e volta para o treinamento. Vai cuidar da sua ferida quando eu disser que pode. Isso é uma espada ou um batedor de ovos? Ataque com o punho, não com o cotovelo. Outra vez. Um chifre? Algo está acontecendo. Você se esconda. Espere até eu voltar. Sim, eu sei que vocês treinaram com espadas, mas ainda são uma merda com elas. Quero vocês atrás daquelas pedras e fiquem calados. Ancinho. Não é um massacre completo sem um. Deve ser o fantasma dele que assombra o bastião. Talvez ele pare se eu enterrar os restos dele. Se cuida, garoto. A cabeça de um lobo? Eu conheço este lugar. Eles fizeram o primeiro teste das ervas aqui antes de construírem a fortaleza. Um lugar onde caçadores de monstros eram criados. Agora é infestado de monstros. Quanta ironia. Mutações foram feitas aqui. A acústica é ótima. Os gritos das crianças devem ter chegado bem longe. Mesa de mutação. É como o nosso Albert. O triste, mas ainda pior. Esse cheiro. Mutagênicos. Ele me faz querer vomitar mesmo com todos esses anos. Algum dispositivo. Quebrado. Não faço ideia de para que sirva isso. Quem sabe seja melhor assim.
Um recipiente para coar as ervas. Lembro dos chás que eles nos davam. Preparavam as ervas aqui. Veratro branco, beladona, acônito. Só o melhor da mãe natureza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. São informações muito interessantes e The Witcher é um universo muito rico que a gente pode estar sempre explorando, que é o que a gente faz aqui no Megascope. Então já se inscreve para não perder nada que a gente posta, deixa um like para dar aquela força e um mega beijo para todo mundo.